Você entende a primeira ressurreição como uma ressurreição espiritual também, daquele que ouve o chamado e desperta e ressuscita para Cristo? O termo em Apocalipse capítulo 20, no versículo 5, que deixa claro essa expressão, né? Olha, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, nós temos duas possibilidades de entender o capítulo 20, versículo 5. A primeira, muito bem explanada por você aí, seria a ideia da ressurreição espiritual. E aí sim, de fato, os mortos em Cristo, aqueles que foram decapitados durante a grande tribulação, ou todos aqueles que morreram em Cristo durante todos esses 2000 anos de igreja, vamos dizer que Cristo cesse esse tempo hoje, 2023 anos de igreja, todos eles estão com Cristo neste momento, com a sua parte material, talvez eu creio que vocês pensem assim também, né? E o seu corpo na sepultura. Não sei se vocês creem no sono da alma, né? Acredito que não, pelo que vocês falaram aí. Né? Não, né? Então tá bom. Então eles estão agora com Cristo. A segunda possibilidade aqui também desta ressurreição é subir. A palavra ressurreição ela também pode simbolizar ou representar subir. Então talvez a ideia desta primeira ressurreição também traz para nós a ideia de que aqueles que morreram e que estão reinando com Cristo, no versículo 4 de Apocalipse 20, são aqueles que subiram para o encontro de Cristo, e estão agora no céu, terceiro céu, paraíso, ou seio de Abraão. São os nomes aí para o estado intermediário dos crentes. Esta palavra no capítulo 20, versículo 4, viveram e reinaram com Cristo, porque é esse a base para o versículo 5, esta que é a primeira ressurreição, viver e reinar com Cristo. Esta palavra viveram aqui é a mesma palavra que Jesus usa em Lucas capítulo 20, versículo 38, para falar de Abraão, Isaque e Jacó. E nós sabemos que Abraão, Isaque e Jacó não estão vivos como nós estamos aqui, com corpo. Mas Abraão, Isaque e Jacó estão vivos porque, neste momento, eles estão na presença de Deus. Então, a primeira ressurreição tem essas duas possibilidades. A primeira, aquilo que você disse, uma ressurreição espiritual. A segunda possibilidade é a ressurreição no sentido de subir, reerguer, levantar, subir para o céu no estado intermediário, aquilo que chamamos depois da morte e antes da ressurreição. E só para finalizar, o texto que você usou de Apocalipse 20, do trono branco, para mim corrobora ainda mais a ideia de uma ressurreição conjunta, de ímpio e de justo. Porque naquele dia estarão ali os mortos, os grandes e pequenos. Perceba, grande e pequeno, ou seja, todos eles. Né? Aqueles que morreram estarão com Cristo. E a ênfase do texto, com certeza, são os ímpios. A ênfase, porque são julgados segundo as obras. Mas perceba que também, neste momento, tem justo. Não para ser julgado, mas para ser galardoado. Porque no mesmo momento que os livros das obras são abertos, o livro da vida também é aberto. O livro da vida é a contagem dos salvos. Mas os salvos não são julgados pelo livro das obras. Tem o nome deles ali, no livro da vida. Agora, os ímpios, aí sim, dia por dia, mês por mês, ano por ano, pecado por pecado. Para encerrar, olha o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha, implicitamente, nós temos ali os justos. Os justos são aqueles que foram achados. E quem não foi achado? Quem não foi achado, esse foi julgado e este foi condenado. Então, Apocalipse 20, versículo 4 e 5, e do 11 ao 15, me deixa mais certo ainda da ressurreição junta, né? E confirmando aí um dos pontos centrais do amilenismo. Entendi. Ô Hilber, eu quero aproveitar para pedir para você responder, e aí eu passo a bola para você fazer sua pergunta. A irmã Rosana, lá de Portugal, ela está perguntando o que é amilenismo. A gente partiu já da linha de que está todo mundo entendendo as 3 linhas ou as 4 linhas de interpretação. Você pode, por favor, recapitular, e eu peço perdão para a irmã Rosana, em nome dela, todas as pessoas que a gente comeu bola. Vamos lá, Hilber?
Hilber, nós estamos sem áudio. Desculpa. Aham. Então, temos 3 linhas principais sobre o milênio, que é o quê? A pré-milenista. O que é a pré-milenista? Que você vai ter a vinda de Cristo antes do milênio. Então, Cristo vem antes do milênio, por isso que é pré-milenista. Nós temos a linha pós-milenista, que é o quê? Cristo vem depois do milênio. Então, você tem o milênio acaba, vem Cristo depois do milênio. E nós temos a linha amilenista ou milênio inaugural, que é o que essa linha? É uma linha que vai defender que não há necessidade de um milênio literal, de 999 anos mais um. Não há essa necessidade desse milênio literal. Então, a gente vai entender esse período como sendo a era da igreja, ou seja, da ascensão até a segunda volta, a segunda vinda de Cristo. Então, todo esse momento da ascensão de Cristo, lá em Atos capítulo 1, até a vinda de Cristo, do Apocalipse 19, é o que a gente chama de milênio, o milênio inaugural.